Olá, boa noite, bem-vindo a mais um encontro do PADS, essa live que estamos nos propondo fazer agora dentro da nossa quarentena. Agradecemos a presença de todos e esperamos poder contribuir com algo mais. O nosso tema de hoje é ferramentas de equilíbrio. E a ideia é nós conversarmos inicialmente sobre equilíbrio. O que é equilíbrio? Se nós olharmos a etimologia da palavra, equilíbrio vem da balança, quer dizer forças iguais nos dois pratos da balança, no sentido de causar a mesma força, de causar harmonia, de se causar comedimento, ou seja, o fato de ser comedido. Vivemos momentos difíceis, onde o nosso equilíbrio é colocado a toda prova, mas vale a pena remeter à história, por exemplo, de Buda, para que nós possamos entender uma dessas ferramentas, um desses motivos do equilíbrio, o conhecimento desse equilíbrio que levou à transformação do Buda. E nós temos uma história que conta o seguinte: ele participava de um grupo de ascetas. Os ascetas são aqueles indivíduos dedicados a orações, a privações, a mortificações, e o objetivo deles, obviamente, era viver somente do que a terra dava, se alimentando cada vez menos, experimentando todas as condições físicas e psíquicas que poderia trazer aquele tipo de comportamento. Se transformou num líder desses ascetas, e um belo dia ele estava à beira do Ganges, meditando, e numa situação muito esquálida, parecendo muito fraco, uma jovem que estava na beira do Ganges, ajudando a mãe a lavar roupa para o sustento da família, ela se apieda de Buda e vem até ele, separando a metade da ração, pouca que ela tinha de arroz, e oferece a ele. E ele, na mesma hora, rechaça e critica a menina, em função dela não conhecer o estado dele, desse grupo de ascetas, de nômades, e diz a ela que ela não deveria fazer aquilo. Mas, no mesmo momento que ele está dizendo isso à menina, vem descendo pelo Ganges uma embarcação de um pai com um filho, e o filho tem sobre a perna uma citra, uma espécie de violão lá, típico da Índia, e o pai estava ensinando para o filho a afinar a citra e dizendo para o filho o seguinte: meu filho, não aperte demais a corda, pois senão ela estoura, mas tampouco a deixe frouxa, porque senão não toca. Isso foi uma das grandes revelações para Buda. Isso é um dos pilares do budismo, onde o equilíbrio foi compreendido naquele momento e ele entendeu que nem tanto a asceta, como ele estava vivendo, ignorando todas as questões da vivência corpórea, nem tampouco na condição de príncipe que ele era. E o desenvolvimento desse pensamento leva a informações muito valiosas para o nosso equilíbrio, em função do estudo que Buda empreende do próprio funcionamento da mente, que nos traz à modernidade a seguinte informação: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. E mais, nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano quanto teus próprios pensamentos. Então é momento de nós vigiarmos os nossos pensamentos. Orai e vigiai, como nos dizia Jesus. Mas vale a pena nós conversarmos sobre quais ferramentas que nós temos para o equilíbrio. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E o tema de hoje escolhido é Ferramentas do Equilíbrio, que é uma das aulas que nós gostamos tanto no PADS, que, como já dissemos, para quem não conhece, é o programa de acolhimento da doutrina espírita, onde as aulas são ministradas com a ideia de uma conversa fraterna, como aqui estamos propondo. Então, dentro da ferramenta de equilíbrio, a gente às vezes se assusta um pouco, pensa assim: eu sou desequilibrado? Todos nós somos, porque carregamos conosco ainda as imperfeições. Então, dentro de tudo que nós estudamos, que nós vamos nos envolvendo no ambiente da doutrina espírita, nós vamos recebendo várias informações. E uma dessas ferramentas, para a gente começar, são 5
A primeira é a prece, então é uma forma de nos equilibrarmos. A segunda é o conhecimento, a instrução, o estudo. Depois nós vamos passar pelo Evangelho no Lar, depois o passe e a caridade. Olha que maravilha! São 5 ferramentas muito tranquilas, mas que se nós não praticarmos, nós começamos a nos ver de uma maneira que às vezes parece que tudo que fazemos nos traz desequilíbrio, nos traz um pouquinho de impaciência. Então, o que acontece? Vamos lá para a primeira, que é a prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Como assim? Eu posso me comunicar com Deus? Pode. Deus é o nosso Pai. Ele nos ouve, ele nos escuta, ele nos consola. E isso é um fato que muitas vezes parece praticamente impossível para algum de nós. Mas por meio da prece, nós conseguimos uma grande conexão conosco, primeiramente. Joana de Ângeles, em alguns dos seus livros, ela traz a necessidade de que todos nós tenhamos um momento dessa prece, desse ato de adoração. Ela diz que é necessário, para que consigamos ter uma comunicação com Deus, nos comunicarmos. Ou seja, precisamos ir para o deserto dos nossos sentimentos, naquele lugar aonde conseguimos ouvir a nossa respiração, conseguimos ouvir o nosso coração batendo. E isso vai nos trazendo uma sensação de paz, de agradecimento. Nós vamos conseguindo relaxar a nossa mente e esvaziá-la. Muitas vezes nós não conseguimos conversar com Deus porque nós achamos que a prece é um ato de Pai nosso que estás no céu, santificado. Quando você vê, você já dormiu. Daí aparece no outro dia, nossa, eu estava começando a fazer uma prece, a rezar, a orar, seja lá qual a forma que você queira falar, e eu dormi. É claro, porque na prece nós necessitamos desse momento de concentração. Como diz a questão 659 do Livro dos Espíritos, é um ato de adorar. Pela prece nós podemos louvar, nós podemos pedir e nós podemos agradecer. Olha que ferramenta maravilhosa que nós temos. Quando nós fazemos a prece, conseguimos nos conectar com Deus, não estamos trazendo a divindade até nós. Nós estamos elevando até ela. Atrai até para nós o maior acesso e auxílio dos espíritos superiores. Então, quando nós começamos a compreender e fazer uma prece sentida, e não uma prece com frases repetidas, não uma coisa que seja muito automática. A prece é um ato de conexão. Isso é o fundamental que nós entendamos, que essa conexão com Deus, ela nos traz um nível vibratório muito melhor, muito estável, que causa a nosso sentimento um conforto emocional. E isso vai nos ajudar a cada vez mais estarmos com essa necessidade de falarmos e de nos encontrarmos com Deus. Outra coisa também, na questão 666 do Livro dos Espíritos, nós temos assim: pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes se dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Uma questão sempre que é trazida nas aulas é se nós podemos realmente
fazer a nossa prece para Deus. Porque parece que foi criado um nível hierárquico. Olha, eu tenho que falar primeiro com quem? Com o meu mentor, eu tenho que falar com o meu anjo da guarda, eu tenho que falar com os bons espíritos. Com quem que eu tenho que falar? Gente, simples, fale com Deus. Deus está para nos escutar. Deus fica muito feliz quando, por meio dessa ferramenta de equilíbrio, nós conseguimos reencontrar, reconectar, religar os nossos sentimentos com os sentimentos de Deus. Então, a primeira, gente, é muito tranquila, é fácil, só que precisa ter um exercício. E então o convite para todos nós, principalmente nesse momento em que estamos dessa quarentena, é exercitar essa prece, não somente fazendo ela automática. Olha como que nós estamos convidando para que seja feito. É a prece sentida. É realmente você se isolar, ficar quietinho num canto e conversar com Deus. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá como que ela fazia oração, como que ela falava com Deus. Ela pegou e respondeu: eu fico quietinha, fecho meus olhos e fico quieta. E aí ninguém entendeu, falou: então tá, e como é que Deus fala com a senhora? Também fica quietinho em silêncio. Então isso é um ensinamento muito simples, mas rico, porque por meio da prece, no nosso silêncio, nós conseguimos não só sentir Deus, mas como compreendê-lo cada vez mais. Então essa é a primeira ferramenta de equilíbrio. E a segunda que nós trazemos é justamente o conhecimento. Quando a gente não conhece uma coisa, nós temos muito medo dela. Então, algumas pessoas que não conhecem a doutrina espírita acabam fazendo alguns tipos de julgamentos que são errôneos. A doutrina espírita é uma doutrina do Cristo. O nosso maior ensinamento é o amor, é a caridade, é o bem-querer das pessoas, é nós estarmos cada vez mais atentos às verdades que Cristo nos trouxe. Então, por meio da instrução, nós podemos conhecer mais efetivamente os ensinamentos de Jesus. Então, na Comunhão Espírita de Brasília, nós temos algumas formas de ter este conhecimento. Nós temos palestras diariamente. Agora está tudo suspenso, obviamente, mas se Deus permitir, depois do dia 3 de maio, vamos estar voltando com as nossas atividades, trazendo um conforto maior, que a gente possa estar realmente mais perto, voltando aos tratamentos, voltando ao PADES, que também são aulas semanais. Nós temos o estudo sistemático da doutrina espírita, temos estudos complementares de aprofundamento e nós temos também até o estudo à distância. Se vocês entrarem no portal da Comunhão Espírita, vão verificar que existe um EAD, que é o ensino à distância da doutrina espírita. É um curso muito bacana, muito legal, e fica o convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais, visita o site e olha quanta coisa bacana que existe dentro da Comunhão Espírita de Brasília. Agora, quando Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele coloca a instrução, o conhecimento como uma necessidade, é muito importante nós compreendermos. Quando nós passamos a estudar o Evangelho, quando nós passamos a estudar o ensinamento de Jesus, isso vai mexendo conosco. Isso cria para cada um de nós uma necessidade de aperfeiçoamento. Nós começamos a compreender que essa vida que aqui estamos, ela tem um objetivo, e o objetivo é o nosso progresso. O progresso moral, o progresso sentimental. E isso nós vamos começar a trabalhar cada vez mais quando nós recebemos as instruções.
Então, quando nós falamos sobre o que a doutrina espírita me trouxe de bom, a doutrina espírita, ela consegue mostrar para nós que existe uma vida além dessa material, que existe um propósito de estarmos aqui, que se você hoje está na sua família, é a família que você necessita. Se você passa por problemas, são os problemas que vão lhe trazer o progresso que você necessita. Então, há um conceito em comum de que o verdadeiro espírita é aquele que se transforma moralmente, que pelos seus esforços ele vai empregando todo o conhecimento para domar as suas más inclinações. Então, olha que bacana, por meio de tudo o que a gente vai estudando, nós vamos chegando à conclusão que nós precisamos melhorar. E isso é muito legal, porque ajuda a equilibrar. Então, a prece, ela nos traz um equilíbrio emocional, sentimental. A instrução nos traz uma autonomia, nos traz confiança de que esses ensinamentos de Jesus existem e são valiosos e preciosos a todos nós. E vamos para o nosso terceiro tema, que é justamente o Evangelho no Lar. Estava falando para vocês do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, se todos nós conseguíssemos fazer e compreender a importância dessa ferramenta, ela é maravilhosa. Quando Madre Teresa chegou e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, perguntaram para ela: como eu faço para poder promover a paz? Olha a resposta: voltem aos seus lares e ame a sua família. Olha que conhecimento fantástico. Unido a isso, nós temos Jesus, já com os discípulos, que já trazia esse conceito no Evangelho no Lar, na casa de Simão Pedro, é onde se teve os primeiros ensinamentos do Evangelho no Lar. Qual que é a importância disso? Isso é uma sessão mediúnica? Eu não faço porque eu tenho medo, eu não faço porque, de repente, na minha casa não somos todos espíritas. Pessoal, isso não tem muito a ver com a religião, mas sim com a fé, mas sim com o ensinamento de Cristo. O que é o Evangelho no Lar? É uma reunião que vocês podem estar fazendo uma vez na semana. Uma vez na semana. Nós orientamos que seja uma reunião que tenha uma duração em torno de 30 minutos. E o objetivo qual seria? Seria simplesmente estudar o Evangelho. Olha que convite maravilhoso. Isso tem uma proteção gigantesca dos amigos espirituais, porque é uma família se unindo para conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Quando você pratica esse Evangelho no lar, é tão rico o conhecimento que é ganho no ambiente familiar, agrega a família, tanto as que estão encarnadas como a família espiritual. E olha que interessante, precisa um lugar calmo, precisa ser na mesa, pode sentar no sofá, pode ser na cozinha, pode ser onde você quiser. O que interessa é que vocês tenham em comum um objetivo de estudar o Evangelho. Nós orientamos, olha, tem vários livrinhos que vocês podem estar adquirindo, quem tiver, são vários, olha, assuntos que sejam rápidos, que sejam textos de harmonização. Isso nós falamos para quê? Para que todo mundo possa estar com um único pensamento centrado e trazendo já uma harmonia para o meio familiar. E depois nós vamos começar a estudar o Evangelho. Então, o Evangelho pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a Bíblia, pode ser qualquer um que for, mas que traga o ensinamento de Jesus. Muitas vezes nós recebemos
alunos que têm dificuldade, que falam, poxa, não, eu não posso colocar o evangelho no lar, porque se eu colocar o evangelho, quando vem aqui, olha, segundo o Espiritismo, o negócio não fica legal para o meu lado. Mas pode pegar a Bíblia e fazer com a Bíblia mesmo. Você faz em qualquer leitura, mas que seja a leitura do evangelho. E qual é o chamado? Para que você converse, troque informações com a família. Nós costumamos fazer, nós temos filhos, nossos filhos participam desde pequenos e é muito interessante como eles vão evoluindo, como eles vão participando, vão trazendo o contexto do dia a dia deles para todos os ensinamentos que são dados. É um ambiente maravilhoso. E nós temos assim a espiritualidade amiga falando que um lar que faz o evangelho, ele traz uma luz. E essa luz pode chegar na vizinhança. Olha que presente maravilhoso que nós temos. Então, por que não exercitá-lo? Então, só revendo até agora, nós falamos da prece, nós falamos da instrução, do conhecimento, e a gente está falando do evangelho. Isso tudo são ferramentas que são capazes de nos equilibrar. Tem hora que a gente procura tanto livro de autoajuda, a gente procura tanta coisa para falar, gente, mas eu não estou boa, ai meu Deus do céu, eu tô muito desequilibrada. Ai, olha, mandaram eu ler isso, mandaram eu ler aquilo. Vamos lá, Chico falava sempre o seguinte, simplifica. Tudo que lhe for possível simplificar na vida, simplifica. E isso é um ensinamento muito útil, de que nós temos que, ao invés de ficar procurando 500 orientações, a maneira A, a maneira B, a maneira C de viver, é nós nos apegarmos a esse conhecimento básico. Deus, como conversar com Deus? Quais são os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Trazer isso para dentro da minha casa, que nós não nos esqueçamos jamais. Como pai, como mãe, nós recebemos filhos. E esses filhos que recebemos no nosso lar, no nosso ambiente de convivência, nós somos responsáveis por esses espíritos. Nós somos responsáveis por trazer e dar a estrutura moral necessária, sentimental, emocional. E isso, essa conversa, por incrível que pareça, gente, uma vez por semana, ela consegue agregar todo esse sentimento e dar a oportunidade para que os filhos conversem conosco, talvez sobre assuntos que usualmente não conversariam. Eles trazem a espiritualidade maravilhosa, ela trabalha quando nós nos abrimos, quando nós queremos receber essas bênçãos, quando nós queremos receber tudo que Deus nos dá, é maravilhoso. O bem entra muito fácil. O bem é maravilhoso. Então, se você não pratica, começa a praticar o Evangelho no lar. Vai ser uma experiência maravilhosa. E depois disso, nunca mais você vai deixar de fazer. E posso fazer sozinha? Posso. Posso fazer sozinha. Chico fez quanto tempo? Chico fazia, gente, o Evangelho sozinho. E fez durante muitos anos. Existem várias pessoas que fazem o Evangelho sozinho. O que a gente fala? Quando for fazer sozinho, leia em voz alta. Para quê? Não vão achar que eu sou louca. Não. Porque pode ter algum irmãozinho que precisa escutar. E de repente, você lendo, ele não vai conseguir entender a sua mente, dependendo do nível vibratório dele. Isso é uma conversa que depois a gente pode até trazer sobre o nível vibratório do mundo espiritual. Mas aqui, simplesmente, nesse momento, o que é importante você compreender? Que o Evangelho no lar, ele harmoniza o seu lar. E que nós, como família, somos um berço moral. Nós somos um berço onde nós recebemos vários irmãos. Não se esqueça, os seus filhos não são presentes de Deus, mas também são responsabilidade sempre dos pais.
o que o seu filho vivencia, a responsabilidade, em grande parte, é sua, porque você aceitou esse convite da espiritualidade, de educá-lo, de amá-lo, de inseri-lo dentro de uma comunidade com princípios e valores, principalmente cristãos. Evangelho no lar. Evangelho boa notícia. E lar não é só uma casa. Lar é onde nós sentimos aquecimento, a etimologia da palavra lar, inclusive gera a palavra lareira. É onde nós nos sentimos aquecidos, aquele lugar do fogão, onde nós nos sentimos aquecidos. Antigamente, assim se fazia. É ali onde nós sentimos que nós pertencemos, esse sentimento de pertencimento um ao outro, né, que cria essa noção de família, de famulus, que é justamente servidão, é servir um ao outro. É muito bonito nós transformarmos a nossa casa de simplesmente algo onde se domicilia em algo caloroso, um verdadeiro lar. E a boa notícia, o Evangelium de Jesus, nos ajuda muito. E nós podemos aí definir nas ferramentas do Evangelho, né, ainda a falta da solução. Nós não encontramos as soluções de maneira tão simples como nos poderia parecer. Então, quer dizer, conhecendo todas as ferramentas, quer dizer que eu estou resolvido. Resolvi os meus conflitos, as minhas angústias, os meus medos. Não. Nós já estamos utilizando a de 3 ferramentas. Nós estamos utilizando da ferramenta da oração. Nós estamos utilizando da ferramenta de conhecer. Amai-vos e instruí-vos, nos disse Jesus. Estamos nos instruindo. Já estamos fazendo o Evangelho no lar, estamos utilizando 3 dessas ferramentas, mas ainda falta, ainda é dolorido. Eu preciso de mais ajuda. A comunhão oferece, obviamente, né? O passe. Nós estamos falando da 4ª ferramenta, o passe. O passe é algo extremamente antigo. Aquele que a mãe já dá no filho, simplesmente colocar a mão na cabeça dele. O passe que nós damos uns nos outros, simplesmente quando nos entregamos num abraço. Não é só qualquer abraço, é um abraço afetuoso. Nós passamos a nossa energia biológica, a nossa energia emocional para o outro. Né? Esses são passes. Mas quando nós entramos no conhecimento espírita, no instruir, nós vamos ter o passe como essa transferência, sim, de energias saudáveis, mas tanto biológica, que é proveniente do próprio encarnado, mas nós adicionamos nessa energia espiritual, agregada por benfeitores espirituais, que estão naquele momento ali, procurando auxiliar aquele a quem se dirige essas energias. Usualmente, essas energias são transmitidas pela imposição das mãos. É como nós conhecemos esse passo ortodoxo. Não precisamos entrar em mais detalhes sobre isso, mas entender a finalidade dele. Existe ali na sua frente, na frente daquele a quem se destina, alguém que simplesmente se dispõe a dar tudo que tem. Não o seu melhor, é tudo que tem. Tudo que tem de melhor dentro de si, para passar àquela pessoa que está diante dela, elevando o seu sentimento a algo maravilhoso, como pedir por aquele a quem se está abençoando, pedir a ele, né, esse sentimento de bem-estar. Não é só um sentimento de bem-estar qualquer, mas essa reharmonização física, essa reharmonização psíquica, emocional, espiritual. E naquele momento, se agrega aquela energia biológica daquele que está amando tanto e dando paz, né? Se agrega essa energia espiritual, provinda dos nossos benfeitores espirituais. A finalidade do passe, nós estamos falando sobre a finalidade. Então, a finalidade é auxiliar na recuperação dessas desarmonias físicas, psíquicas, emocionais e espirituais, substituindo essas energias de mal-estar por energias de bem-estar. Esse é o objetivo, essa é a finalidade do passe. Segundo Emmanuel, se nós pudéssemos comparar, seria como se fosse fisicamente uma transfusão de sangue, vamos dizer que sim, onde nós teríamos somente uma renovação de forças físicas. Mas no passe, representa uma transfusão de energias psíquicas, provindas de um reservatório inesgotável de amor desse Pai, que renova forças não só físicas, mas, como disse, psíquicas, emocionais e espirituais. Então, o passe... É porque o Rebete está falando, né, do passe. Eu acho muito bacana que tem gente que fala assim, ai, gente, eu tô tomando passe, não melhora nada.
Nossa, eu tomei o passe, não melhorou. Ah, eu vou para um grupo que tem que ser mais forte, que o passe está fraco. Gente, não existe passe fraco. Porque o passe, como tá falando, é uma transfusão, é uma doação, é energia. Então, ali você está recebendo uma energia de pessoas que estão fazendo com todo o amor. E aí tem um detalhe: tomou o passe, mas não melhorou o pensamento, não melhorou a forma de agir, não está fazendo a sua prece, não está procurando evoluir, adquirir conhecimento, que passe que dá jeito. Não vai dar jeito desse jeito. Então, precisa agregar tudo isso que nós estamos falando. Muda a sua mente. Vai tomar um passe, não acha que é um milagre, que vai chegar lá, olha, o passista passou a mão aqui, soprou tudo que tinha de ruim na tua cabeça. Não, não. Pode continuar. A tua cabeça é você que precisa controlar. Sentimento gera, gente. O pensamento gera sentimento. E esse sentimento vai fazer você agir. Então, o passe ele é um auxiliar de todo esse equilíbrio que nós estamos falando, né, Herbert? Então, nós falamos de 4 dessas ferramentas. Né? Estamos falando da prece, da instrução. Obviamente, a gente muda, né? com leituras edificantes, com vídeos edificantes, com áudios edificantes, não importa o que cada um goste mais. Né? Nós passamos na prece, a instrução, ao evangelho no lar, ao passe. E agora? Como diz Enô, nos melhoramos? Não. A melhor prece que nós podemos fazer são boas ações. É a melhoria de nós mesmos, das nossas ações, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Como diz na questão 661 do Livro dos Espíritos, as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Entrar em prece não quer dizer trazer a divindade até você. Quer dizer você se elevar ao nível da divindade. Você melhorar o seu estado vibratório. Isso possibilita com quem te ama. Está em outra situação, não física, possa chegar mais facilmente até você. Possa ter um tipo de penetração que não estava tendo até então. Mas como nós estamos falando que a melhor prece são as boas ações, é o sentimento. Nós estamos falando que fora da caridade não há salvação. Chico mesmo já dizia, se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria que seguir outro rumo. Mas na verdade, como ele diz que fora da caridade não há salvação, quer dizer que fora do amor, desse amor ágape, não há salvação. Então vale a pena a gente conversar um pouco sobre essa 5ª ferramenta, que vem derivada como se fosse da prece, das boas ações, que é essa ferramenta do nosso sentimento, o sentimento de caridade. O que nós poderíamos dizer da caridade? A caridade pressupõe 4 fatores, 4 elementos. O primeiro deles é a benevolência, quer dizer, volio bene, querer bem, é boa vontade, é bondade. É suficiente somente querer bem? Não. Você pode querer bem o seu filho pequeno de 6 anos de idade, por exemplo, que chegou com uma anotação na agenda, dizendo lá à professora que o dever não foi feito completo, que a letra dele está feia, e você tomou uma decisão até então. Você decidiu fazer os deveres do seu filho. A partir de agora não terá mais problemas, vai estar bem escrito, as respostas todas corretas. Quer dizer, querer bem. Mas isso não é o suficiente, não é caridoso com ele, não o vai fazer crescer. Nós precisamos, dentro desse sentimento de caridade, um outro elemento que se chama indulgência. Benevolência, indulgência. Indulgência é querer ser gentil, é pegar leve, é só pegar leve. Será que não dá para a gente pegar leve com o outro? Será que nós temos no comportamento do outro que é usualmente diferente do nosso, porque nos completa, nos sensibiliza para as mudanças que nós precisamos ter? E muitas vezes nós temos no comportamento do outro como algo que é para nos agredir. Nós não compreendemos a maneira de ser da outra pessoa, que às vezes é só uma maneira diferente de se colocar, mas nós entendemos que naquele momento nós estamos sendo agredidos. Não dá para pegar leve com o outro. Da mesma forma que nós gostaríamos que pegasse leve conosco.
Na maioria das vezes, nós temos uma dificuldade tremenda de nos expressar. Nós dizemos coisas que não são exatamente aquelas que nós pensamos. Nós temos atitudes que não refletem exatamente quem nós somos. E nós somos, por isso, julgados. Então, vale a pena pegar leve com o outro. Porque o terceiro elemento é abnegar. Benevolência, indulgência, abnegação. Abnegação é um altruísmo. É assim, numa expressão moderna, é levar de boa. É não anotar naquele caderninho, principalmente naquele caderninho do amor, sabe? Alguma coisa que fez ali, fala assim, hoje você está me devendo isso. O caderninho já está desse tamanho. Já existe uma contabilidade enorme ali e você imaginando que um dia você vai apresentar essa conta para o outro e o outro vai pagar. Um dia não, vai levar do outro lado ainda. Vai levar do lado espiritual. Ó, tá lembrando aqui, ó, tudo que você me fez tá aqui. E isso não vale a pena. Será que nós vamos encontrar na história alguém que já tenha pago essas dívidas de amor? Nós não vamos encontrar. Se nós não vamos encontrar quem tenha pago a dívida de amor, por que contabilizar? É no momento que nós podemos ser abnegados, altruístas. Deixa de lado, pega leve, boa vontade. E tudo isso é um exercício, é como ganhar musculatura. Para ganhar musculatura, tem que exercitar o músculo. Para ganhar o melhor sentimento, tem que exercitar o sentimento. Sendo gente boa com o outro, pegando leve com o outro, não anotando, deixa para lá, de boa. E todo esse exercício não adianta só querer, não. Não adianta só se empenhar nesse processo, porque nós existimos também. Precisa mais do que isso, é o quarto elemento da caridade, devotamento. Nós nos devotamos a isso. É quando nós nos entregamos a esse compromisso daquilo que nós queremos fazer. Fazer melhor e melhor e melhor. Esse é o caminho do Espírita. Então nós estamos tratando de ferramentas do equilíbrio. Como conseguir o equilíbrio? Mudando a nós mesmos. Mudando a nossa maneira de ser. Não por uma imposição do Pai que nos ama. Não por uma exigência religiosa ou filosófica. Nós mudamos porque nós sentimos que é melhor. Como é feliz ser ignorante? Como é feliz? Botar a culpa nos outros, nós praticarmos atitudes que os outros consertam, mas como nos faz encontrar dificuldades quando nos enfrentamos a nós mesmos? E como diz Jesus, né? Criticamos a farpinha que está no olho do outro, e nós temos uma trave enorme de madeira dentro do nosso próprio olho. É difícil. Quando nós começamos a enxergar no outro aquilo que nós mesmos fazemos, e às vezes pior. Todo esse instrumento de modificação, ele não é algo que seja simples, que seja leve, que seja algo rápido. É um exercício. Portanto, devotamento. Tá fácil, né, gente? Caridade é um assunto tranquilo, é a coisa mais simples do mundo. Eu gosto da definição de Emmanuel, que caridade é a intensificação do bem. Ela é simples, mas isso que o Herbert está falando, os 4 elementos, benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento, e ainda também tem o perdão, tá? A gente vai aprendendo, quanto mais nós nos instruímos, mais vamos nos tornando conscientes da necessidade da caridade. E a caridade é fácil dentro de casa, não é? É super tranquilo. Ser caridoso dentro de casa não é fácil, gente. O povo tá falando aqui que é super fácil, que é uma das coisas mais difíceis. Gente, por isso que nós somos colocados no lar que nós estamos. Deus não erra o endereço. Eu vivo brincando com os alunos falando, não, minha família, sabe? Olha, tem algum problema com a minha família? Não, Deus não erra endereço. Então, você tá na casa.com.br, é BR mesmo. Era PT? Não era. Era Estados Unidos? Não era. Era no Brasil, no lugar que você tá. E isso é muito acolhedor. É quando nós conseguimos compreender que por meio da nossa vivência, principalmente com a família consanguínea que nós escolhemos para estar com ela, nós podemos praticar e aprender a caridade. A caridade talvez
quando nós falamos assim, vamos ajudar o pessoal aqui que está precisando, que está necessitando, tem muita gente agora precisando de ajuda, e o pessoal, graças a Deus, está um movimento maravilhoso, gente, quanta coisa boa que está acontecendo, quantas pessoas estão se unindo para fazer doações, ajudando com tudo que é possível. Isso é uma caridade maravilhosa, mas quantas pessoas que estão trancadas em suas casas sem conseguir falar com o seu familiar, sem conseguir comer numa mesa e sorrir e brincar e ser gentil um com o outro. Quantos? Isso é importante a gente trazer. E estar enclausurado nesse momento significa potencializar as nossas diferenças, obviamente. E como é que nós estamos lidando com esse processo? Estamos aumentando as confusões? Estamos aumentando as cobranças? Estamos percebendo de maneira mais forte os defeitos? Ou, por outro lado, nós estamos dando oportunidade às facilidades de relacionamento, de como conversar. Sabe aquele relacionamento que já de tão antigo traz dentro dele a opção do silêncio? Poderia ser o silêncio da comunhão, obviamente, aquele silêncio que faz com que mexeu no cabelo, você já sabe o que ele está pensando, olhou de lado, você já sabe o que o outro quer. Poderia ser esse silêncio, né? Mas nós estamos falando do silêncio das palavras não ditas, o silêncio daquelas palavras que param aqui na garganta, que já não tem mais força para sair. Eu imagino que muitos saibam exatamente do que eu estou dizendo. Nós estamos enclausurados. Será que as palavras que estão parando na garganta já não está sufocando? Será que não é o momento de dizê-las? Mas com caridade, com boa vontade, com bondade. Como dizia Madre Teresa de Calcutá. Perdão, minto, né? Irmã Dulce dizia isso. Não permita que alguém saia do seu lado sem que saia pelo menos um pouquinho mais feliz. Essa é a possibilidade que nós temos agora, de deixar com que essas palavras fluam, de que não seja mais esse silêncio, muitas vezes numa tormenta de ingratidões que nós julgamos que o outro tem por nós, simplesmente porque nós não conseguimos nos colocar, deixando ao outro que nos entenda pelas entrelinhas do silêncio. Mas precisa ser indulgente, pegar leve com o outro, abnegado, ou seja, se não ouviu aquilo que realmente gostaria de ouvir, tenta de novo, mas não anota e devota, vale a pena, é sua família, é aqueles que te amam, é aqueles que você ama, é aqueles que dependem de você, sim, para serem felizes. Homem algum é uma ilha. A nossa felicidade está diretamente proporcional à capacidade que nós temos de nos relacionar com o outro. É justamente esse relacionamento que nos traz felicidade. Espero que, de tudo que nós tenhamos dito aqui, possamos ter ajudado em alguma coisa, possamos ter trazido elementos novos para nós refletirmos, utilizarmos dessas ferramentas como forma de buscar o equilíbrio. E dentro do equilíbrio, um grande crescimento amoroso, de compromisso familiar. E tem gente que mandou aqui, gente, perguntando que a livraria da Comunhão está fechada. Está fazendo entrega também, foi tudo adaptado. Está no delivery. Quem quiser pode pegar o telefone da livraria da Comunhão no site e está sendo entregue. Você pode pedir o livro que você quiser e vai ser entregue. E é bom porque dá para a gente estar melhorando essa instrução por meio de todos os livros, são tantos livros bons, estão pedindo aqui indicação de livro, que livro que eu devo ler nesse momento. Gente, tem livro maravilhoso também, Socorro e Solução, José Carlos de Luca, vários, né? Nós temos aqui da nossa irmã Hermance, outro maravilhoso também. Esses livros menores, né? Como Pão Nosso, apelidado Pão Nosso. Gente, tem isso que a hora que eu estava falando do Evangelho, acho que o pessoal não escutou. O Evangelho é um negócio maravilhoso. Você abre, parece que cai aquilo que você precisa ouvir. Só que é aquela história, né? Você lê assim
e torce a cara, fala pro marido, isso foi pra você. E aí o marido ri do outro lado e faz, era pra ela. Então isso é muito legal, porque até isso a gente vê o trabalho da espiritualidade com a gente. Pode ter certeza, o dia que você fizer o evangelho, você não tá legal, o negócio não tá bacana, vai vir uma mensagem que a família toda precisa. Vida Feliz da Joana, o Médico Jesus estão falando também, e o telefone da livraria que a Luciana está me passando aqui, quem quiser anotar, 3048-1818. E aí, peça seu livro, é uma forma também, gente, de ajudar a nossa comunhão, porque como todos sabem, com o fechamento da comunhão, as caridades continuam, todos os trabalhos que são feitos de ajuda continuam. Então, nós estamos continuando a fazer doações. Então, quem participa dos grupos, vocês estão vendo que nós temos feito muito trabalho em torno de arrecadação de alimentos. Existe também a necessidade da estrutura da comunhão. Tem funcionário que são contratados, a maioria das pessoas que trabalham na comunhão, graças ao bom Deus e à espiritualidade, são voluntários. Mas existem as pessoas que também trabalham e precisam pagar o salário. Então, só lembrando, aqui essa live, ela tem como objetivo nos aproximar. Quem puder fazer essa caridade, também contribua lá com a comunhão espírita, para que nós possamos estar honrando com todos os pagamentos que são necessários. Por meio da livraria, é uma fonte de renda, você se ajuda e ajuda também a comunhão. Então, assim, de coração, eu peço desculpa para vocês pelo probleminha que a gente teve do áudio. Vamos resolver depois. E de coração, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. E eu realmente sinto assim que é muito feliz mesmo a gente poder estar junto. Ver a carinha de cada um de vocês assim que vai entrando, que vai dando seu oi. Muito obrigada de coração, a gente fica morrendo de saudade de todos vocês e com certeza a nossa saudade existe, mas nós temos a imensa gratidão dessa espiritualidade, de estar nos acompanhando. Então, nesse momento agora, para a gente poder encerrar, eu convido a vocês, a gente fazer esse equilíbrio por meio da nossa prece. Que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirar profundamente e possamos perceber a presença desse Pai querido e amado em nossas vidas. E podemos louvar ao nosso Deus. Senhor, como Tu és bom, como Tu és grande, como cuida de todos nós. Estamos aqui gratos pela possibilidade de nos reunirmos, de falar das suas maravilhas e agradecer profundamente a todos os ensinamentos que nos traz, por todo o seu amor, por cada um de nós, que possamos sentir neste momento a presença da espiritualidade amiga que está no seu lar, que está com você, que possa abençoar a todas as pessoas que contigo estão, que venham à sua lembrança. Muito amor, muita paz, muita tranquilidade e principalmente gratidão por existir, por estarmos aqui. Somos eternamente gratos, Pai, por essa possibilidade do auxílio e do aprendizado. Gente, fiquem todos com Deus, e que... Quer dar um tchauzinho? Quero dizer em meu nome e em nome da Inô, que nós desejamos nesse momento que Jesus esteja tão presente na vida de todos vocês, mas tão presente que de preferência até te incomode. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos falando nesse momento, por estar nos ouvindo. Muito obrigado por nos possibilitar virar youtubers. Quem imaginava um dia
né, uma situação dessa, fazendo lives, né, não faz parte do nosso cotidiano. Né? Nós estamos aprendendo a falar com uma câmera, sem a presença de outras pessoas, mas isso é muito bom. Isso nos possibilita essa aproximação que até então nós não havíamos experimentado. Muito, mas muito obrigado pela presença de todos vocês nesse momento. Que Jesus os abençoe, que Deus esteja presente no íntimo de cada um de vocês, que proteja a sua saúde, a sua família, o seu lar. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos. E domingo que vem a gente vai fazer a nova Outra live. E nós estamos colocando mais um vídeo aí, tá bom? Daqui a pouco vai ter mais um vídeo aí à disposição. Muito obrigado à Comunhão Espírita, muito obrigado à nossa diretoria de estudos doutrinários por nos permitir, né, esse momento, essa brincadeira gostosa da gente falar do bem. Muito obrigado mesmo e fiquem com Deus. Beijo, gente! Tchau!